Caros estudantes, muito bom dia. Eu sou o professor Carlos Bartel, do Instituto Federal Catarinense, e eu estou aqui no nosso canal conversando sobre história para falar um pouco a respeito da suspensão do calendário acadêmico. E como nós vamos proceder na disciplina de História. Então eu quero já deixar aqui um abraço pro Denner, que fez uma excelente pergunta, né? Considerando que as aulas foram suspensas, o calendário foi suspenso, como fica o prazo do trabalho, que é o que interessa a todos os alunos do primeiro ano. É uma pergunta muito boa, né? E mais do que boa, é uma pergunta necessária. Então o nosso trabalho ele tinha sido programado para ser enviado por e-mail no dia 27 de abril, em função da suspensão nesse período, as aulas estão suspensas. E como a ideia do trabalho é que a gente tenha uma proximidade de diálogo, e nós não temos por que ter pressa, porque a gente tá acompanhando essa situação aí em termos mundiais, né? Logo eu vou fazer um vídeo aqui falando da quarentena, desse problema do coronavírus. Não fiz ainda, porque eu não quero analisar a situação do ponto de vista do senso comum, dos conflitos, das paixões. Eu estou observando, estou estudando, estou procurando entender, fazer uma avaliação, o que é mais importante, o que não é, e aí eu faço um vídeo. Mas vamos lá então para o que interessa, o prazo. Então, o nosso prazo não é mais 27 de abril de 2020, tá? Não é mais o prazo, esqueçam aquele prazo ali. Até porque a gente vai ter que ter bastante paciência, nós estamos lidando com algo extremamente inusitado, extremamente novo. Então, como que eu vou proceder na disciplina de História? Quando nós retornarmos, que eu espero que já seja logo aqui em maio, mas talvez pode não ser, tá? Estou trabalhando aqui no campo das hipóteses, das possibilidades. Então, quando nós retornarmos, vamos supor que seja em maio. Ah, não foi em maio, em junho, em julho, agosto, setembro, dezembro, ano que vem. Quando nós, isso é uma hipótese, não estou dizendo que vai ser lá ou que não vai ser, mas enfim, quando nós retornarmos, aí eu vou dar um prazo de 5 dias corridos para vocês entregarem o trabalho. Tá? Aí eu primeiro encontro que a gente tiver, ou eu envio um e-mail e diz, retornamos, o trabalho tem que ser entregue dia tal, tá? 5 dias ali, até porque a gente já prorrogou 2 vezes o trabalho, quer dizer, estamos prorrogando a segunda, né? Prorrogamos uma vez, tínhamos marcado uma data, marcamos a segunda, que era 27 agora, e estamos prorrogando pela segunda vez, então estamos tendo a terceira data. Tá? Então, de novo, vou repetir para ficar bem claro. Quando nós retornarmos, que eu não sei quando eu vou marcar uma nova data. Possivelmente o meu critério vai ser esse: daqui, o trabalho tem que ser entregue daqui a 5 dias. Até porque vocês já estão fazendo o trabalho, e essa prorrogação, por um lado, ela é boa, porque a gente vai ter mais tempo para fazer o trabalho, para analisar a coisa com mais calma, né? Como diz o Roger Chartier, um historiador francês aí muito famoso, nós vivíamos uma ditadura do tempo. E agora nós estamos tendo que lidar, se relacionar com o tempo de outra forma, porque não é mais o tempo que a gente estava acostumado, que é essa pandemia aí está nos impondo uma nova forma de se relacionar com a temporalidade, mas isso ainda é muito recente. Tá? Do prazo, é isso.
eu tinha aqui para deixar registrado. E caso vocês tenham dúvidas, continuem me perguntando, continuem me escrevendo, que é necessário que a gente tenha esse contato e que não fique dúvidas. Tá? Da suspensão do Instituto Federal Catarinense, como eu falei, são outras formas de se relacionar com o tempo. Então, por que a instituição suspendeu o calendário? Tá? E é uma suspensão ali por um prazo para a instituição poder se organizar. Né? Mas a instituição estava desorganizada? Não, ela não estava desorganizada. Mas a gente tem que pensar numa forma de atender da melhor maneira possível todos os alunos, mantendo a nossa qualidade. Então vou dar alguns exemplos aqui. Nós temos o sistema SIGA, que é um ótimo sistema. Mas se a gente começa a carregar muito videoaula, muito documento, muito material ali, ou se tem muito acesso, ele é um sistema que ele não comporta isso. E aí cada professor vai criar a sua plataforma. O aluno lá deu uma ideia de usar o Google Classroom, o outro o Facebook, o outro o Zoom. Quer dizer, para o professor isso é muito fácil. Aí eu vou usar, por exemplo, aqui no nosso canal, fazendo as videoaulas no YouTube. Mas o outro professor lá vai usar o Facebook, o outro vai usar o Zoom e por aí vai. E aí daqui a pouco o aluno ele vai ter que estar lidando ali com 10, 12 ou mais plataformas para poder acompanhar as aulas. Né? E olha o nosso caso aqui, eu criei um grupo lá no Facebook. Alguns alunos pediram para eu criar uma sala no Google Classroom. E agora eu já estou no YouTube, então só eu estou usando 3 plataformas. E estou postando alguns documentos lá no SIGA. Tá? Então também para organizar isso. Outro exemplo aqui, são inúmeros exemplos. Como eu disse, é uma nova forma de se relacionar com o espaço-tempo. Tem um livro muito famoso do filósofo francês Michel Foucault, que é o nome do livro, olha, Vigiar e Punir. Olha só que nome sugestivo, né? Vigiar e Punir. Que ele fala ali dos espaços de enclausuramento, da prisão, da escola, da fábrica, que esses espaços fechados, eles têm um determinado ritmo de tempo. Então, assim, toca lá a sineta na fábrica, toca a sineta, o sinal na escola, para os alunos seguirem determinado procedimento. Depois tocou de novo, troca de período. Então aquilo ali vai nos dando o ritmo do tempo. E nós estamos ali naquele espaço, fechados, enclausurados, se relacionando. Então isso aí tem uma dinâmica própria. Agora vamos imaginar o seguinte. O estudante me envia um e-mail sexta-feira, 6 horas da tarde. O que eu, como professor, vou fazer? Vou responder o e-mail? Né? Não respondo? Por quê? Porque assim, vamos dizer, olha, posso responder, olha, eu não estou no meu horário de trabalho e não posso te responder agora. Tá? Ou, olha, eu não estou no meu horário de expediente, então envio o e-mail novamente segunda-feira. Né? Quer dizer, é óbvio que eu não vou fazer isso. Por quê? Porque a gente tem que pensar essas relações. A gente tem que pensar essas questões. Então o aluno enviou para mim um e-mail 6 horas da tarde de sexta-feira, que não seria o meu horário de expediente, estou dando o exemplo aqui, falando a partir de mim. Eu vou responder a hora que eu tiver tempo. Se for na sexta, eu já respondo logo. Se for no sábado, se for no domingo, se for de madrugada. Por quê? Porque é outra relação espaço-tempo. Então é diferente do que se a gente estivesse presente. O aluno tem uma questão. Na sexta-feira, ele não enviou e-mail, ele vai lá na segunda-feira só na aula. Daqui a pouco aquela questão ali já foi até solucionada, mas vamos dizer que ele tem a questão. Então ele vai na segunda-feira lá,
pergunta para o professor, o professor vai estar lá naquele horário, naquele local e vai responder a ele. Tá? Então aqui é só um exemplo que são outras maneiras de nós se relacionar até com a questão do tempo, com a relação espacial, até para efeito de registro, de aprendizagem, de questão burocrática, administrativa, tudo isso. Então também por isso que a instituição ela parou para criar um grupo de estudos para pensar nessas diversas questões. Tá bom? Para finalizar aqui a nossa conversa, o trabalho de vocês é um trabalho já de ensino médio. Eu sempre digo que a próxima porta de vocês é a porta do ensino superior, é a porta da faculdade, é isso que está no nosso horizonte, é isso que vocês têm que pensarem. Né? Vocês vão entrar para disputar vaga, seja qual curso for, porque a formação aqui que a gente está dando para vocês é nesse sentido. Né? Uma formação que prepara para o mundo do trabalho, que a gente vai ter que começar a pensar muito nesse mundo daqui para frente. Pensar nas novas formas de organização, nas novas formas de relacionamento entre capital e trabalho, que são duas coisas distintas, mas também no ensino superior, que é o objetivo da grande maioria de vocês. Então, o nosso grau de exigência ele não é o grau de exigência lá do ensino fundamental. Então, eu pedi para vocês um artigo, ali vejam lá o número de páginas, que está nas orientações que eu encaminhei. E para eu escrever sobre determinado conteúdo, sobre determinado assunto, determinado tema, eu tenho que ter informações, eu tenho que ter conteúdo sobre aquilo. Se eu não tiver informação sobre um assunto, se eu não tiver informação sobre o tema, se eu não tiver um conhecimento mínimo sobre aquilo, como é que eu vou falar sobre aquilo? Aí vira debate de rede social, dá opinião. Mas o trabalho ele exige algo a mais do que a opinião, ele exige que a gente se aprofunde, que a gente conheça, que a gente transcenda, que a gente organize essas informações e que a gente tenha um conhecimento. Então o que eu preciso? Preciso de leitura. Leitura, por isso que eu recomendei lá uma obra, lá um texto básico para cada assunto. Vocês precisam se limitar a esse texto que eu enviei? Claro que não. Vocês podem buscar e aí é uma outra etapa, a gente vai pesquisar sobre o assunto. Onde é que eu pesquiso? Olha, se eu tiver livro, eu pesquiso em livro. Se eu não tiver livro, pesquiso na internet aí, que é um verdadeiro universo. Né? Agora a gente tem que cuidar na internet, porque nem sempre as fontes são confiáveis. Então, como é que eu faço para saber se a fonte é confiável? Olha o autor que está escrevendo. É um médico que está falando sobre medicina? Se é um médico falando sobre medicina, tem fundamento. É um engenheiro falando sobre engenharia? Se for um engenheiro, tem fundamento. É um historiador falando sobre história? Se for historiador, tem fundamento. Por quê? Porque essas pessoas elas se prepararam, elas estudaram, elas têm conhecimento dessas ciências. Elas têm conhecimento dessas ciências. Então aí já fica uma referência. Agora, quando tem um historiador falando de medicina, receitando lá medicamento, um médico falando de engenharia, desconfie. Né? Desconfie. Principalmente, eu sempre digo dos youtubers. Né? Nada contra o youtuber, muito pelo contrário, eu sou a favor. Eu acho que cada um deveria ter o seu canal, porque daí que ia ter importância só realmente quem tem algo para dizer. Mas o youtuber está falando sobre qual assunto? O youtuber lá é músico, está falando sobre música. Ótimo, excelente. É um professor de matemática falando sobre matemática, perfeito. Tá? Então aqui já fica uma referência. Agora, a outra referência, além disso, né, e aqui eu estou pensando muito naquele livro do Michel Foucault, de novo, Foucault, aí, A Ordem do Discurso, né? Quem diz o quê, quem escreve o quê. O material que vocês estão usando, um texto, um livro, uma referência, quem é que editou, quem é que publicou isso?
Ah, isso foi uma editora universitária. Ah, isso foi o material do IFC. Então tem fundamento, porque são instituições dedicadas ao ensino, ao conhecimento. Ah, mas foi o Joãozinho ali da esquina que pegou as informações no WhatsApp, que o tio dele postou lá, porque o tio é muito sabido. Então a gente tem que ir mais devagar, tá? Fica aqui algumas referências para vocês fazerem um belo trabalho. E qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, a qualquer hora, em qualquer momento, e enviem as suas mensagens, tá? E vocês sabem que eu respondo com bastante rapidez, eu sempre tento responder com a maior rapidez possível. E gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal aqui, conversando sobre história. Eu mudei, tive que mudar o canal por questões técnicas. O canal anterior lá, ele não permitia que eu publicasse vídeos um pouco maiores. A ideia aqui é fazer vídeos curtos para não ficar cansativo, mas daqui a pouco assim eu preciso de mais 1 minuto para concluir o assunto e teria que estar encerrando o vídeo e acelerando de modo desnecessário. Então peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem com os colegas de vocês. O canal não é monetizado, né? Já falei isso anteriormente, isso nos dá uma grande vantagem. Qual é a vantagem? Eu não sigo nenhuma linha publicitária, nenhuma linha partidária, nenhuma linha religiosa, nenhuma linha ideológica. Então, assim, isso nos dá uma grande liberdade, né? A liberdade de pensar, tá? E eu publiquei lá no canal hoje, 20 de abril, uma conversa sobre navegações na história antiga. Vale a pena assistir, tá bom? Desejo a vocês uma boa semana, que tenham bons estudos e seguirmos conversando. Espero encontrá-los com bastante saúde muito em breve. Fica aqui um grande abraço do professor Carlos Bartel.